Veja o que foi destaque neste fim de semana nas redes sociais. Bolsonaro denuncia chantagem para abrir mão de André Mendonça no STF. Áudio mostra a troca de favores entre Alcolumbre e desembargador do Amapá. Carta confirma saída de Guedes da direção de offshore. Carmen Lúcia limita poderes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E prefeito de Belo Horizonte aumenta impostos em plena pandemia para impactar na inflação. Essas e outras notícias do fim de semana que foram destaques nas redes sociais, você vai ver dentro de 30 segundos. Bolsonaro denuncia chantagem para abrir mão de André Mendonça. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que estaria sofrendo chantagem para mudar a indicação de André Mendonça à vaga no Supremo Tribunal Federal. Só que o presidente não disse quem seriam os autores da chantagem e nem como ela estaria ocorrendo. Só comentou o que disseram: a gente resolve CPI, a gente resolve tudo. Me dê a vaga do STF. A vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello está vaga há 3 meses, aguardando que Davi Alcolumbre, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, marque a sabatina de André Mendonça no Senado. A desculpa de Alcolumbre é que falta consenso interno. Líderes evangélicos dizem que Alcolumbre faz jogo sujo e evangélicos de palhaços. Alcolumbre está sendo duramente criticado por líderes evangélicos por não querer marcar a sabatina do advogado-geral da União, André Mendonça. Os líderes evangélicos estão indignados com o senador Alcolumbre. O deputado Marcos Feliciano disse que o presidente da CCJ vem procrastinando, adiando, empurrando para sabe Deus quando fazer a sabatina do doutor André Mendonça, que foi indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro na vaga do terrivelmente evangélico. Segundo Feliciano, existe um acordo interno no Senado para impedir o ingresso de Mendonça ao STF. Ele disse que tomou conhecimento que já existe, inclusive, um outro nome no páreo. O pastor Silas Malafaia chamou de safadeza o atraso para pautar a sabatina de André Mendonça no Senado. Ele comentou que há 90 dias está calado vendo a safadeza contra a indicação de André Mendonça ao STF. Segundo ele, nunca aconteceu isso na história do Brasil com um indicado do presidente da República. Isso tudo capitaneado pelo inescrupuloso senador Davi Alcolumbre. Mas parece que o castigo para o senador Alcolumbre veio a cavalo. Áudio mostra a troca de favores entre Alcolumbre e desembargador do Amapá. Alcolumbre está sendo acusado de pagar uma mesada a uma ex-funcionária do Tribunal de Justiça do Amapá, a pedido do atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Gilberto Pinheiro. A matéria foi publicada na revista Veja, que divulgou um áudio atribuído ao senador. No registro, a voz, que seria de Alcolumbre, supostamente negocia termos de um acordo para que uma mulher recebesse um salário de R$ 6.000 sem trabalhar, mais férias, 13º e até um carro. O caso teria ocorrido em 2013. O desembargador não se pronunciou sobre o assunto, mas o que foi divulgado é que, para não deixar a ex-funcionária desassistida depois de demiti-la sem motivos esclarecidos, Pinheiro teria pedido esse favor a Alcolumbre, na época deputado federal. Em troca, o desembargador contrataria a esposa do parlamentar, Liana Gonçalves de Andrade, com salário equivalente ao solicitado ao congressista. O curioso é que, mesmo com o áudio divulgado, Alcolumbre diz desconhecer o assunto. Depois de vandalismo na sede do Ministério da Economia, a MST promove pichações em Brasília. Vários pontos de Brasília foram pichados com ofensas ao presidente Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes. O ato foi divulgado nas redes sociais do MST neste sábado, 9 de outubro. As pichações ocorreram 2 dias depois de membros do MST vandalizarem a sede do Ministério da Economia.
Os responsáveis ainda não foram identificados. E por falar no ministro Paulo Guedes, Dias Toffoli decidiu que pedido de abertura de inquérito à PGR solicitado pelo senador Randolph Rodrigues não cabia ao Supremo. O ministro Dias Toffoli arquivou 2 pedidos enviados à Corte para que fosse solicitada à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre as empresas offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os pedidos foram feitos pelo senador Randolph Rodrigues e pela Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e outras entidades. O ministro ainda não analisou uma ação do PDT com a mesma solicitação. Toffoli argumentou que cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal. Ele bem que poderia ter pensado nisso antes de abrir o inquérito ilegal das fake news sem a participação do Ministério Público. Carta confirma saída de Guedes da direção de offshore em 2018. Uma carta da Trident Trust, agente financeiro responsável pela gestão da offshore Dreadnoughts International Group, comprova que Paulo Guedes deixou a direção da companhia em 21 de dezembro de 2018. O documento foi solicitado pela defesa do ministro da Economia e encaminhado pela Trident na última sexta-feira. Paulo Guedes ingressou na direção da empresa em 24 de setembro de 2014 e deixou a gestão da companhia dias antes de assumir como ministro, cumprindo rigorosamente o que determina a lei. Pré-candidato, Datena usa programa de TV para criticar Bolsonaro e Paulo Guedes. O apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz Datena, que é pré-candidato a uma possível terceira via para a presidência da República, usou o seu programa na sexta-feira para criticar o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O apresentador Datena é vinculado ao PSL. Ele disse que o Bolsonaro e esse Paulo Guedes estão arrebentando o Brasil com uma economia globalizada, quebrada, e a nossa está pior ainda. Se continuar, o Paulo Guedes só vai de mal a pior, disse o tal de Datena. Na sequência, Datena sugeriu que o presidente demitisse o chefe da pasta econômica. O presidente manda o Paulinho do Paraíso ir embora, senão o senhor vai se ferrar. Você vai morrer abraçado com ele na ilha do paraíso fiscal, completou. Agora, com a fusão do PSL com o DEM, muita coisa vai mudar. E o apresentador poderá ver frustrados os seus planos para se candidatar a uma vaga para disputar a presidência da República em 2022. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, limita poderes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Ao limitar poderes da ABIN, Carmen Lúcia fala em arapongagem. Agora, quem está subindo o tom contra o presidente Jair Bolsonaro é a ministra Carmen Lúcia, do STF. Matéria da revista Oeste informou que, ao votar em ação sobre limites à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, na sexta-feira, a juíza do STF afirmou que a arapongagem é crime. A magistrada é relatora de uma ação do Partido Socialista Brasileiro que trata de um decreto do Poder Executivo de 2020. O ato de Bolsonaro ampliava o número de cargos de confiança na ABIN, além de criar uma unidade, o Centro de Inteligência Nacional. À época, o governo informou que o objetivo era assessorar outros órgãos da administração pública. Mãe do ator Paulo Gustavo se nega a participar da cerimônia de encerramento da CPI proposta por Renan Calheiros. Bater palmas para Renan Calheiros? Só se eu fosse muito louca, diz a mãe de Paulo Gustavo. Como usa o nome dele? É impressionante, disse ela. Déia Lúcia, que não apoia o presidente Bolsonaro, diz que só vai se meter em política no momento certo, de acordo com o candidato que tiver. Se surgir uma terceira via, ela acha que isso está pintando, mas ainda não tem nada confirmado. Se aparecer, diz que vai se manifestar nas redes sociais. Prefeito de Belo Horizonte aumenta impostos em plena pandemia.
Bem Bonzinho, prefeito de BH, opositor de Bolsonaro, aumenta impostos em plena pandemia para impactar a inflação. Com a pandemia, a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, teve uma série de negócios fazendo migrações para a tecnologia digital. Só que a própria prefeitura da cidade está contribuindo para a desaceleração desse modelo, porque viu nele uma oportunidade para aumentar impostos. O portal BHAZ informou que, enquanto os belo-horizontinos se esforçam para superar a crise, lidar com preços exorbitantes do combustível e sobreviver à escalada da inflação, a prefeitura decidiu aumentar impostos mesmo tendo uma arrecadação normalizada no ano de 2021. Pior ainda, decidiu aumentar a taxação justamente no setor que foi a saída para que muitos negócios pudessem manter suas portas abertas durante a pandemia. Com a decisão do prefeito de aumentar impostos para empresas da área de tecnologia, o polo empreendedor de Belo Horizonte começa a perder espaço para cidades como Recife, Fortaleza e até Nova Lima. Críticos dizem que agora estão diante da decisão política menos inteligente possível de Calil. Parece que o prefeito está mais preocupado em lucrar com esse negócio do que em criar um ambiente favorável para, de fato, voltarmos a protagonizar o setor de tecnologia e inovação. E agora as manchetes internacionais. Estados Unidos aceitarão turistas vacinados com Coronavac. Os Estados Unidos aceitarão o uso por visitantes internacionais de vacinas contra a Covid-19 autorizadas pelos reguladores dos Estados Unidos ou pela Organização Mundial da Saúde. Dentre elas, a Coronavac, informou o Centro para Controle e Prevenção de Doenças, CDC na sigla em inglês. Só que regra sobre Coronavac na Alemanha frustra brasileiros de passagem comprada. Em 17 de setembro, brasileiros vacinados com a Coronavac que queriam viajar para a Alemanha receberam uma boa notícia. Estava liberada a entrada no país europeu para visitas ou turismo, apenas com um teste de Covid-19 com resultado negativo. Em consequência, alguns compraram passagens para se reencontrar com familiares após a pior fase da pandemia ter ficado para trás. 6 dias depois, em 23 de setembro, veio um balde de água fria. Brasileiros vacinados com a Coronavac, na verdade, só poderiam viajar à Alemanha se comprovassem um motivo urgente. Voltava a valer a regra anterior, que permitia a entrada para visitas ou turismo apenas de brasileiros vacinados com imunizantes aprovados pela União Europeia, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca e Janssen, aplicados no Brasil, e também o da Moderna, que não é utilizado no território brasileiro. Quem informou foi a Gazeta Brasil. Na Rússia, envenenamento por álcool deixa ao menos 26 mortos. Autoridades russas disseram neste sábado que pessoas morreram de intoxicação por álcool nesta semana após consumirem destilados produzidos na região de Orenburg, na fronteira com o Cazaquistão. República Democrática do Congo confirma novo caso de ebola. Apenas 5 meses após a declaração do fim da última epidemia da doença no país, um caso de ebola foi confirmado na República Democrática do Congo. A doença normalmente mata cerca de metade das pessoas que infecta, embora os tratamentos desenvolvidos na África Ocidental tenham reduzido significativamente as taxas de mortalidade quando os casos são detectados precocemente. China diz que discurso da presidente de Taiwan incita confronto. Críticas de Pequim vêm depois que a presidente de Taiwan disse que o território da ilha não cederá à pressão chinesa. Renuncia ao cargo Sebastian Kurz, primeiro-ministro da Áustria. Em anúncio no último sábado, o primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, anunciou sua renúncia ao cargo e disse que seu país é mais importante do que a sua própria pessoa. Segundo ele, o que o seu país precisa é de estabilidade. O Terra Brasil Notícias informou que a renúncia ocorreu após o Ministério Público abrir investigação contra o político por suspeitas de corrupção. O órgão investiga se Kurz usou o dinheiro público para pagar jornalistas por uma cobertura midiática favorável. O premier, que classifica as acusações da Justiça como falsas, será substituído pelo atual ministro das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg.
Quero abrir mão do espaço para evitar o caos, afirmou Cruz. Odebrecht pagou 90 milhões a ministro de Nicolás Maduro via offshore. A era Lula tem a imagem do governo mais corrupto da história nacional. O ex-presidente Lula começa a armar aí a sua campanha para as eleições de 2022 e, naturalmente, tem diante de si o que deveria ser a pergunta-chave de todo candidato na hora da largada. O que é que eu vou dizer para o eleitorado de hoje? Até outubro do ano que vem, o que eu posso dizer? Não pode ser qualquer bobagem. Vai ser preciso, na prática e no fim das contas, dizer coisas que convençam o público de que ele, Lula, é melhor que o adversário Jair Bolsonaro. Sem isso, nada feito, informou o Terra Brasil Notícias. Veja algumas outras manchetes deste fim de semana. Em crise, Globo demite repórteres consagrados no Rio e em São Paulo. Globo anuncia neste domingo dança das cadeiras após prejuízo milionário. Tadeu Smith vai assumir o BBB, Big Brother Brasil. Isso acontece já em 2022. Maju Coutinho vai para o Fantástico e César Tralli fica com o Jornal Hoje. Militantes pedem demissão de professor esquerdista que criticou o uso de espaços femininos por trans. Kathleen Stock, uma professora e feminista assumida, se tornou alvo de alunos militantes da Universidade de Sussex, na Inglaterra. Estudantes pediram a demissão da educadora por supostos comentários transfóbicos em sala de aula. Especialista em filosofia analítica, Kathleen criticou a possibilidade de que os homens biológicos frequentem espaços exclusivos às mulheres, como banheiros e vestuários, além da participação em times esportivos. O vice-reitor da instituição, Adam Tickle, saiu em defesa da professora. Disse estar preocupado de ver manifestantes pedindo a demissão de alguém por dizer o que pensa. A professora Kathleen disse que as universidades são lugares para exercer o pensamento livre. Argumentos devem ser respondidos por argumentos e evidências por evidências, não por intimidação ou agressão. Esses foram alguns destaques desse fim de semana nas redes sociais. O Nas Redes estará de volta na segunda-feira com as notícias do próximo fim de semana. Tenha um bom dia e um ótimo feriado amanhã.